Agora note, agora note, teus irmãos. Teus irmãos ainda tinham de ser mortos. O que significa os 144.000 ainda a serem chamados na tribulação? Os 144.000 que são chamados. Queria que tivéssemos tempo. Pode ser que entremos nisso amanhã à noite, querendo o Senhor. Nós, pouco antes de entrarmos no outro selo, estão vendo? Também, agora observem, eles têm de ser martirizados pelo anticristo. Há pouco vimos isso, e note, em sua última cavalgada, onde ele quebranta esse concerto com aqueles judeus lá, e lá vai ela, estão vendo? Estes judeus, os 144.000, hão de ser chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora, lembrem-se, elas haviam de profetizar. Vocês leram isso? Quantos leram isso? A congregação diz amém. Certamente, todos estamos familiarizados lendo a Escritura. E elas profetizam, estas duas testemunhas profetizam, no tempo da segunda metade da semana 70 de Daniel. Esses são os últimos 3 anos e meio. Lembram-se de como tomamos as 70 semanas de Daniel? Eu disse que íamos precisar disso quando chegássemos aqui. Eu não sabia porquê, mas eu simplesmente... Algo me disse que íamos precisar disso. E aqui estamos. Sim, estão vendo? Notem, no tempo de Daniel. Agora lembrem-se, foi dito a Daniel que o Messias viria, o príncipe, o Messias, melhor dizendo, e ele profetizaria. A Israel ainda restavam 70 semanas, e no meio das 70 semanas o Messias seria tirado e o sacrifício diário removido. Está certo? A congregação diz amém. Mas havia ainda 3,5 semanas determinadas. Neste bloco, ele toma a noiva gentia. Agora ela sobe, e quando ela sobe, 2 profetas se levantam para Israel. Estão vendo? E essas almas que foram martirizadas agora por aqui, judeus legítimos e verdadeiros por ali, que tinham seu nome no livro, que viveram uma vida certa e fizeram o certo, viveram o judaísmo ao pé da letra, eles foram martirizados por Eichmann e muitos outros, pessoas honestas, milhões delas ali, e aqueles alemães as mataram a tiros e as assassinaram, e as mataram e as penduraram em cercas, e as queimaram, e as cremaram e tudo mais. Aquele Hitler sem sangue ou sanguinário de coração, e Stalin e Mussolini, e todas aquelas pessoas que odiavam aqueles judeus. Eu penso que essa é uma das coisas que está mantendo essa nação unida, porque eles sempre respeitaram os judeus. Isso mesmo, deram-lhe um lugar. Honre os judeus e Deus o honrará. Agora, há um bando de judeus que são renegados, exatamente como há gentios da mesma maneira. Mas o verdadeiro judeu, Deus pôs seu nome no livro antes da fundação do mundo. E aqui estava ele, assassinado neste tempo. E lembre-se, pense nisto agora, quão perfeito é. Justamente depois daqueles milhões de judeus assassinados, pessoas inocentes pelas nações do mundo, aqui a Escritura diz, justamente neste tempo, que eles estão, cada um, debaixo do altar. Compreendem o que aconteceu? Eles são dadas vestes brancas. E disseram, bem, por quê? Podemos retornar ao reino agora mesmo? O reino judeu há de ser estabelecido na terra. Você sabe, João disse que o reino estava lá, veja, para ser estabelecido. Agora, este é o reino do Evangelho, veja, mas o reino dos judeus será pregado por estes 2 profetas. Portanto, note o reino da terra aqui. O reino dos céus é pregado pelos judeus, quero dizer, aos gentios. O reino daqui na terra há de ser estabelecido no milênio. Depois, o milênio para os judeus. Agora, note isso agora aqui, enquanto estão pregando. Veja,
Antes que estes profetas cheguem a se levantar em cena, a estes judeus que tiveram de morrer sob Eichmann e aos demais, a cada um deles que foi predestinado é dada pela graça uma veste branca. A cada um deles é dada uma veste branca. Note. Agora, o que acontece? Tão logo isso acontecer, estou observando aquele relógio lá atrás e sei que estamos ficando atrasados, mas não quero, veja, aqueles, notando esses pobres companheiros aí de pé. Deus os ajude, irmãos. Espero que a cada um de vocês seja dado uma veste branca naquele dia. Vejam, de pé, mudando de um lado para outro, com as pernas doendo, e alguns de vocês trabalharam o dia todo. Eu sei o que é isso. E vejam aqui, e algumas das coitadinhas das mulheres de pé, eu noto que alguns destes homens dão seu assento às mulheres e alguém mais dá, alguma mãe coitadinha com o bebê, e eu vejo tudo isso, vejam, e tenho certeza que ele vê. Notem, mas não quero segurá-los demais. Se conseguir levá-los a ver a mensagem, isso é tudo o que quero que façam. Vejam. Agora notem esses judeus. Eu tenho de fazer isso para deixá-los ver a revelação deste selo, ver o que é estas almas debaixo do altar e quem são. Agora notem, no tempo de Daniel, agora a segunda metade da 70ª semana. Agora lembrem-se, o Messias havia de ser tirado na metade, que é na metade. Bem, qual é a metade de 7? A congregação diz 3,5. 3,5. Por quanto tempo Cristo pregou? 3,5. Isso mesmo. Agora, mas ainda estão determinados para o povo. O quê? Outros 3 anos e meio. Bem, durante este tempo, ora, veja o que acontece. A noiva gentia é selecionada nas 7 eras da igreja e sobe. E quando faz assim, todos estes judeus que foram martirizados nesse período por causa de cegueira, estando debaixo do altar, Deus vem e diz: Vedes o que foi isso? Agora eu vos dou a cada um uma veste. Disseram: Até quando, Senhor? Entraremos agora? Disse: Não, não, não. Teus conservos, os judeus, têm de sofrer um pouquinho ainda. Eles têm de ser martirizados, como vós fostes martirizados. A besta tem de pegá-los, deixando de cumprir seu concerto. Agora notem, uma vez, agora somente se lembrem, estes profetas hão de profetizar conforme Apocalipse 11. Vocês ergueram as mãos que tinham lido, estão vendo? E lhes é dado poder. E vamos verificar quem são, num minutinho, querendo o Senhor. Agora notem, quem são esses profetas? E agora a Bíblia diz aqui, certamente, ele diz, certamente, está vendo? Agora notem, no meio dessas 3 semanas e meia agora, em que eles estão profetizando aqui embaixo, o Apocalipse aqui disse, e eles profetizaram 1340 dias. Agora, o calendário judeu normal, o tempo normal do calendário de Deus, é exatamente 30 dias num mês. O calendário romano foi o que complicou tudo. O calendário normal é 30 dias num mês. Agora, se quiser, pegue 30 dias e acrescente 3 anos e meio e veja, há 30 dias e, bem, o que se obtém? 1.300 ou 260 dias. 1.260 dias. 60 dias. Exatamente 3 anos e meio. Agora, veja, não há equívoco nisso. Aí está. Se encaixa certinho como uma luva. Note, esses 2 profetas pregaram por 3 anos e meio aos judeus. Nesse interim, são chamados a sair os 144.000. E então, note, esses 2 profetas são exatamente Moisés e Elias. Está vendo? Está vendo? Agora, veja o deles. Olha o ministério deles.
Agora observe o que estes profetas fazem. Eles têm poder para ferir a terra com uma praga, quantas vezes quiserem. Quem fez isso? Moisés. Eles têm poder para fechar os céus, e não chove no dia do seu ministério. Quem fechou os céus por 3 anos e meio? A congregação diz: Elias. Ali estão eles, são eles. Veja, o homem quando morre não muda o seu estado, não muda sua constituição. Veja, olhe, quando Saul tinha apostado e não havia profetas na terra, ele não conseguia entender o que fazer. Ele estava em apuros. Ele ia para a batalha. Ele foi à feiticeira de Endor. Agora, sendo apenas o sangue de touros e bodes, ela podia fazer isso. E ela fez subir o espírito de Samuel. E quando Samuel subiu, ali se encontrava ele em sua veste de profeta. Não somente isso, mas ele ainda era profeta. Disse: Por que me fizeste sair do meu repouso? Veja, ele disse: Visto que te tornaste inimigo de Deus. Ele disse: A essa hora, amanhã à noite, tu cairás na batalha. E a essa hora, amanhã à noite, tu estarás comigo. E foi exatamente isso que aconteceu, está vendo? Não somente ele ainda era profeta, está vendo? E estes indivíduos ainda são profetas. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, só em alguns minutos, querendo o Senhor, está vendo? Oh, que coisa! Como amo essa palavra! Não admira que nem só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses dois profetas são Moisés e Elias, segundo a repetição das obras deles. Esse sempre foi o ministério deles. Agora note exatamente como fizeram. Isso não os mudou. Lembre-se, estes homens nunca morreram. Observe só por um minuto. Agora, não confunda, antes que nos afastemos disso, não confunda o ministério da quinta vez de Elias com o seu ministério da quarta vez. Tenho-lhes dito, a igreja gentia está esperando por Elias, certo? E aqui ele está aqui com os judeus. Lembre-se, ele não pode vir 4. Esse é o número do inimigo. Ele tem de ser 5. A primeira vez que ele veio foi Elias, ele próprio. A próxima vez que ele veio foi Eliseu. A próxima vez que veio, ele foi o quê? João Batista. A próxima vez que vem é para o 7º anjo. E a quinta vez que vem, ele está com Moisés lá, pregando para eles. Certamente. Sim, Senhor. Não o confunda. 5. Se você conhece seus numerais da Bíblia, 5 é o número da graça laboriosa. E é isso que ele tem feito. Agora, observe. Você quer saber onde isso está? Foi Jesus um labor da graça? J-E-S-U-S 5. L-A-B-O-R, labor. Está certo? Labor, por amor a você. E se você chega a ele, como se vem? Pelo quê? Fé. F-A-I-T-H em inglês. Em labor, está certo? Labor é o número da graça. Muito bem, para os crentes. Note, o primeiro Elias, aquele foi ele. O segundo foi Eliseu. O terceiro foi João. O quarto foi o 7º anjo, ou o último mensageiro à igreja, conforme Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. Agora, na quinta vez, ele é um mensageiro aos judeus, aos 144.000, aos judeus, depois que a igreja partir. Eu me sinto um pouco estranho, veja, está vendo? Veja, se alguns pensam, quero que você entenda agora, veja, se alguns ainda pensam que Malaquias 4, para restaurar o povo, é a mesma coisa que ele vai fazer lá para os judeus e pensa que é tudo a mesma coisa, permita-me esclarecer isso para você, só um minuto. Veja, seria um pouco confuso, porque, lembre-se, em Malaquias 4 diz, retornar à fé dos pais.
ou dos filhos ao pai. Veja, de volta ao pai. Agora, permitam-me mostrar-lhes a diferença do ministério. Se ele viesse para retornar a fé dos filhos aos pais, ele negaria isso. Ele retornaria à lei, está certo? Os pais guardaram a lei, entenderam? A congregação diz: Amém.